As primeiras semanas com o recém-nascido em casa são muito mais difíceis do que a gente imagina, principalmente quando a gente é mãe de primeira viagem. Durante a gravidez, eu sabia que eu iria ter noites mal dormidas, que não seria tão fácil assim. Mas uma coisa é a gente saber na teoria, outra coisa é estar ali experimentando e vivendo na prática. E hoje eu decidi abrir meu coração e compartilhar com vocês como foram as primeiras semanas da minha bebê em casa e o que eu queria ter ouvido naquela época. Se você é novo nesse canal, seja bem-vindo. Eu sou a Carol Torres e aqui é o Colo Café e Caos, onde compartilho um pouco de tudo sobre a maternidade. Quando a gente se torna mãe, tudo muda muito rápido. Um dia é você e seu companheiro, e no outro tem um serzinho que depende de você para tudo. Eu lembro que nas primeiras semanas eu olhava para minha filha e pensava: meu Deus, ela é minha filha, eu preciso cuidar dela. Você está conhecendo seu bebê, ele está se adaptando a esse novo mundo cheio de informações. Os nossos hormônios assim estão à flor da pele, tem dias de insegurança, medo, choro, momentos assim que a gente se pergunta se realmente a gente vai dar conta, se realmente vai conseguir. E para completar, aqui em casa as coisas foram um pouco diferentes do que eu imaginava. A minha filha precisou ficar internada logo de início. Foram apenas 3 dias, mas os 3 dias mais intensos e difíceis das nossas vidas. Tudo era novidade. E enquanto eu ainda estava aprendendo o que era ser mãe, eu tinha ainda que me preocupar com a saúde da minha filha ali naquele momento. Não foi fácil, mas graças a Deus passou. Outra coisa que pega muito é o cansaço. As pessoas falam que o recém-nascido dorme muito. Isso é verdade. Ele dorme muito, mas também acorda muito. Não é aquele sono direto. Então, a cada 3 horas, ali nas primeiras semanas, a gente precisa acordar o bebê para alimentar ele, seja através do peito ou da fórmula. Porque se a gente não estiver fazendo isso, ele pode entrar numa hipoglicemia. Os nossos horários deixam de existir como era antes. Antes do bebê, a gente que montava o nosso dia e a nossa rotina. Com o bebê, não. As coisas, principalmente ali nas primeiras semanas, vão girar em torno dele. É natural que isso aconteça. E além de tudo isso, o nosso corpo ainda está se recuperando. Recuperando muitas vezes de uma cesárea ou de uma laceração que a gente teve durante o parto. A dor da amamentação, o peito vazando, um sangramento excessivo. Enquanto estamos aprendendo a lidar com os sinais que o nosso bebê dá, sem saber se estamos fazendo certo ou errado com ele. Dias que eu não sabia nem ao certo que dia da semana era, o horário, sim, o caos. Tudo girava ali em torno das trocas de fralda, das mamadas e das sonecas dela. Mas o que eu sempre fazia era, se ela estava dormindo, eu aproveitava para dormir também. Algo que me ajudou muito foi ter uma rede de apoio. Minha mãe estava comigo nesse período, então eu não precisava me preocupar em arrumar casa, em fazer comida. Ela fazia tudo isso. E para mim isso é um luxo. Eu digo que é um luxo porque você não vai precisar se preocupar com essas pequenas coisas. Você vai se preocupar apenas com seu bebê e aproveitar para descansar enquanto ele dorme. Outro detalhe é ter um marido maravilhoso ao seu lado, te acompanhando, porque o meu marido, ele fazia não, ele faz realmente o papel de pai. Então, ele me ajudava com as trocas da bebê, me ajudava na hora dos cochilos dela, então eu conseguia descansar também. Não era aquela coisa tão exaustiva ali, a ponto de eu não ter um momento de descanso. Porque a privação de sono é algo que realmente nos destrói. Então a gente precisa ter esse tempo de descanso. Aproveite, quando seu bebê estiver dormindo, durma com ele. E com o passar dos dias, eu percebi que algumas repetições ajudavam bastante. Não era uma rotina rígida, muito pelo contrário, porque com recém-nascido não dá para a gente ter um planejamento ali 100%. E eu tentava, ao longo dos dias, ter algumas coisas previsíveis, como o horário do banho, a mamada ali a cada 3 horas, porque isso me dava uma certa sensação de organização, em meio àquele caos que estava na nossa vida. Isso foi bom não só para mim, mas também para minha filha, porque ela tinha uma certa previsibilidade, e é muito importante, para o bebê ele ter isso. E hoje, quando eu olho para aquele período, eu percebo que eu era muito mais exigente comigo mesma do que precisava. Eu queria fazer tudo certo, entender tudo rapidamente e resolver imediatamente cada probleminha que aparecia, como se eu não estivesse aprendendo a ser mãe. Claro, esse começo
A gente está apenas aprendendo a ser mãe e o nosso bebê ainda se adaptando a esse mundo fora da barriga, cheio de informações. O começo ele pode ser caótico, cansativo e cheio de dúvidas, mas é apenas uma fase de adaptação para todo mundo. Então, se você está passando agora por essas primeiras semanas e que tudo parece enorme e muito caótico, saiba que lá na frente cada uma dessas coisinhas vai fazer algum sentido para você. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que aquelas semanas que pareciam intermináveis acabaram. Então, só respira fundo e tenha calma. Esse momento também vai passar para você. Agora me conta, o que tem sido mais difícil para você nessas primeiras semanas? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue. Aqui trazemos novos vídeos todos os domingos às 17 horas. E entre o colo que acolhe, o café que sustenta e o caos que sempre aparece, eu sigo aqui aprendendo e te convido a aprender comigo.